Vivendo a fase amarela do Plano São Paulo de retomada das atividades, o comércio de Batatais ainda enfrenta dificuldades. O setor de bares e restaurantes é o que mais tem sofrido e pede diálogo com a administração municipal. O salão do bar foi totalmente repaginado para se adequar ao limite permitido de frequentadores. Onde cabiam 25 mesas com cadeiras, agora só 8. A retomada ainda é tímida aqui em Batatais. E para esses empresários que já estão com restaurantes fechados há 5 meses, cada final de semana funcionando, recebendo clientes, já faz diferença. Aqui eles querem esperar até na segunda-feira e a gente não aguenta mais. A gente já está numa situação que é lastimável, muita dívida, não temos mais o que fazer. O meu faturamento caiu em torno de 90%. Vivendo a fase amarela do Plano São Paulo de retomada de atividades, a cidade também estabeleceu algumas regras próprias para a organização. Em restaurantes, por exemplo, o limite por mesa é de 2 pessoas, mais rígido ainda do que em outras cidades do estado. Porque houve uma interpretação diferente da nossa secretária, que ela diz que pessoas na mesma mesa têm que ficar 1,5 metro de distância, uma das outras. Só que essas pessoas na mesma mesa são maridos e mulheres, com filhos. Essas pessoas têm que estar a 1,5 metro de distância uma das outras, uma vez que em bares e restaurantes, por você estar consumindo, tanto comida como bebida, você não vai poder utilizar a máscara. O funcionamento de serviços foi atribuído ao período da manhã e o comércio em geral pela tarde, um intervalo de 6 horas, o que para essa lojista acaba gerando aglomeração. O pessoal tem menos tempo para comprar, menos horário assim para se programar para sair para as compras. E assim, interfere muito em relação que tem gente também que está trabalhando esse meio período. Então a gente não consegue atender todo mundo. A categoria dos comerciantes, principalmente dos segmentos de bares e restaurantes, ainda questionam a falta de diálogo entre a administração municipal e o setor. Eles comparam a retomada que acontece aqui em Batatais com a de outras cidades que consideram muito melhor. Nós temos 29% de ocupação de leitos, então se você comparar isso com Ribeirão Preto, que tem quase 70%, de 68% a 70%, São Paulo, capital, que é em torno de 70%, todos estão na nossa frente. Em determinados segmentos, a pessoa fica de mão amarrada, enquanto eles estão faturando altíssimo. Buscar junto à Secretaria de Saúde, junto à Prefeitura, um plano em conjunto para esse processo de reabertura, né? A secretária de Saúde do município nega a falta de diálogo. Ela também faz lives diárias, respondendo questões e atualizando os números da cidade. Lógico que se a gente puder preservar vidas e dar continuidade no atendimento do comércio, dos bares e restaurantes, isso vai acontecer. Porém, com certeza, tanto o prefeito, como a secretaria, como o COI, como a própria justiça, tem como a prioridade número 1 é a preservação das vidas. Os empresários ainda reforçam que a intenção é que as regras sejam sempre seguidas, mas revistas pelo poder público. E a gente preza pela segurança dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e a nossa própria segurança. Nós temos família, então o que a gente pede é que a gente seja escutado, sigamos aquilo que o Estado determina. Os efeitos econômicos para esse empreendedor são catastróficos e algo precisa ser feito para conter a crise que não é só de saúde. Os empresários, os locadores de imóveis e principalmente toda a comunidade que trabalha nos nossos estabelecimentos. Dívida de aluguel, IPTU, muitos impostos que o governo não tirou, entendeu? Não ajudou. Thaís Mantoani, de Batatais, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? André, a verdade é que cada um interpreta esse decreto do governo do estado como quer, como bem entender. Boa tarde, doutor Jean. Isso dá uma possibilidade aí, provoca uma divergência enorme. No limite, até no limite da ocupação das mesas dos restaurantes, como mostrado na reportagem, né? Boa tarde. Boa tarde, Ximene, a você que nos assiste. Sem dúvida, infelizmente essa guerra jurídica, que envolve economia
e o jurídico, ela se estendeu durante toda a pandemia e provavelmente ainda se estenderá. Fato é que eu entendo, e muitos especialistas no direito administrativo, que o município tem sim autonomia e competência para ditar as suas próprias regras. Mas o Estado judicializou essa demanda, né? E diante desse impasse acabou ganhando essa guerra jurídica, né? De forma que o município, pelo menos do ponto de vista do Tribunal Estadual de São Paulo, deveria obedecer às regras do Estado. Porém, isso não significa que o município deve ser mais restritivo do que as regras estaduais. Então, se já há uma flexibilização, uma possibilidade de flexibilização, o município pode sim se adiantar, a fim de que, quando ocorrer a liberação dessa regra, já estejam preparados para colocar em vigência essa flexibilização. As prefeituras devem se antecipar às determinações para que, quando liberadas pelo Estado, já passam a valer? Sim, não há necessidade, né, de esperar este decreto do Estado. Se o município tem autonomia e competência, ele pode sim se adiantar, principalmente na comunicação com a sociedade civil e com esses comerciantes. É preciso chamar a sociedade ao diálogo, colocar as cartas na mesa e, diante das políticas públicas de saúde e de economia, se adiantar e estar preparado para enfrentar este momento. Então, qual deve ser o papel dos gestores públicos em relação ao gerenciamento aí de crise? No primeiro lugar, saber que o município tem sim autonomia e competência para impor as suas próprias regras, chamar a sociedade civil à participação do diálogo e, principalmente, estruturar as suas políticas públicas de saúde. Se a ocupação de leitos tem um número baixo, este município certamente já está preparado para avançar aí de fase e, assim, flexibilizar as regras da economia. E é justamente a falta de diálogo entre administração e comerciantes que passa a ser um problema, né? Sim, porque quando não há diálogo, há imposição de medidas do executivo e há uma ausência do legislativo, né, a tendência é que essas questões sejam judicializadas, ou seja, que tudo seja levado ao conhecimento para que o judiciário dê a palavra final. Então, é muito importante chamar os comerciantes, ouvir a sociedade, ouvir os gestores de saúde, a fim de que essas decisões sejam tomadas em conjunto, de forma a proporcionar a melhoria para a população deste local. E qual é a saída para esses empresários que ainda assim não conseguem ser ouvidos pela prefeitura? Pleitear esse direito, né? A democracia, o papel da comunidade exige que aquele que esteja à frente do Poder Executivo ouça a sua população. Somente desta forma que poderemos efetivar a cidadania, tão importante para a manutenção da democracia. Portanto, fica aqui o apelo jurídico que este gestor escute a sua população a fim de tomar uma decisão pautada, sim, em critérios técnicos, mas também ouvindo os seus cidadãos. Muito obrigada, Jean, pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximene. Até já.